Edson, separou para mim, por gentileza? Então vamos acompanhar a participação do presidente Bolsonaro ontem na Super Live, né, na sequência o Borgo comenta o tweet, né, o post do presidente, né, e diante dessa fala, você vai perceber um presidente ontem cansado, ele estava realmente cansado, né, mas trouxe a sua mensagem e é fundamental que a gente ouça novamente a participação do presidente Bolsonaro, que esteve ontem aqui na Auriverde. Fala, presidente. Pois é, o Zuco deu a dica e já está aqui ao nosso lado, o nosso presidente Bolsonaro. Presidente, é bom vê-lo por aqui, num momento tão importante dessa convocação que a gente faz para o Brasil. Presidente, seja bem-vindo. Boa noite a todos, estamos ouvindo. Jamais esperava, Vitória, um dia estar falando que lutar por liberdade, por democracia, por justiça. Nunca esperava que esse dia fosse chegar. E, infelizmente chegou. Por quê? Deixamos cadeiras vazias atrás e foram ocupadas com pessoas que não eram de bem. Mas o que eu vejo disso tudo? Que tem jeito, tem saída, tanto é que o meu pronunciamento amanhã é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a ouvir, né? Será uma saída, uma oportunidade para nós recuperarmos esse espaço deixando para trás. Então a gente convoca, agora é convocação mesmo, em especial, capital São Paulo e em torno, para que compareça amanhã nesse evento, que quanto mais gente, maior a sua profundidade, maior o seu alcance. E temos certeza que essa vitória virá mais cedo ou mais tarde. Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Beleza, Edson, obrigado. Borgo, virou uma convocação, é um momento muito importante, é fundamental a importância da participação da população, do brasileiro que está em São Paulo, Grande São Paulo, que veio do interior, como nós aqui estamos, não é, Borgo? Agora, diante do tweet da Terra Prometida aqui no Ocidente, que se transforma no Brasil, a gente também tem toda a pressão sobre este homem que vive um momento muito difícil, Borgo, desafiador. Está no semblante do presidente a preocupação com relação ao seu futuro, que todos nós desejamos que não, é claro, mas a gente sabe o que o Supremo quer para esse homem, Borgo. Vitório, ontem, quando eu vi a fala do presidente, as primeiras palavras do presidente na live, que por sinal, desde já, parabéns pelo trabalho, parabéns ao Auriverde, parabéns a você, Vitória, a todos que participaram dessa live histórica, memorável, uma história, uma parte da nossa história que estava acontecendo ontem. E vendo a fisionomia do presidente, deu para ver que ele estava cansado, estava abatido, porque o que esse homem está sofrendo, Vitória, as traições que ele está sofrendo. Agora eu vejo aqui, estou de frente de uma matéria do jornal O Globo, tá? Que saiu agora dia 29 de junho, às 3h30 da tarde. Centrão tenta convencer Bolsonaro a abrir mão da presidência em 2026 e atua por Tarcísio na disputa ao Planalto. Tá muito claro aqui que o candidato do Kassab, o candidato do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, o candidato do mecanismo, do Teatro das Tesouras, chama-se Tarcísio. E aí o presidente vem para cá, óbvio, foi da direita também, foi apoiado pela direita e sai na foto ali o Tarcísio junto do presidente. Então, só para as pessoas terem uma ideia o que esse ser humano está passando. E não é só o futuro dele, é o futuro do país, é o futuro de gerações, é o futuro de uma nação. A data de hoje é muito importante, Pito. Olha, a Casa Branca está de olho no que está acontecendo aqui na Avenida Paulista, tá? O Trump está de olho, Marco Rubio está de olho, várias autoridades no mundo, tá, estão olhando para o dia de hoje. Por isso a importância que cada um participe, venha para cá, venha fazer esse apelo pela liberdade, por justiça, pela anistia, por democracia. Tem muita coisa em jogo no dia de hoje, Pitoli. Luizão já volta, João também com informação. Agora, Borgo, ontem, nessa Super Live, nós tivemos a participação do Gustavo Gayer. O Gayer, ele trouxe ontem um dado interessante, ele apresentou em telas, inclusive, o tamanho da perseguição que sofre parlamentares da direita no Brasil, em especial parlamentares do PL. Para ter uma ideia, o único processo contra o PT hoje, dentro do Supremo Tribunal Federal, é movido pelo presidente Bolsonaro contra a deputada, hoje ministra Gleisi Hoffmann, por ataques, por, enfim, palavras usadas contra o presidente Bolsonaro. Lembrando que nós temos Correios na situação que se encontram. Nós sabemos como está a Petrobras hoje. Tivemos a cena dias atrás daquele funcionário da Petrobras clamando por socorro, que está passando fome, porque já tem salários atrasados, enfim, pelo menos foi o que a informação trazia naquele momento. Tudo que nós estamos acompanhando com relação à INSS, pé de meia,
todos os escândalos que aí já estão abafados por essa imprensa vendida, carcomida, essa imprensa patrocinada pelo governo, mesmo diante de tudo isso, no Supremo Tribunal Federal hoje apenas um processo contra o PT, mostrando essa perseguição. Mas voltando ao Teatro das Tesouras que você disse, Borgo, nós temos alguns cenários, né, que nós precisamos analisar. O que vem pela frente com relação ao presidente Bolsonaro no caminho para 2026? Esse aceno aí, desse centrão nojento, esse centrão que cheira mal, esse centrão que vive de emendas, nessas emendas que nós já entendemos para que servem, é para desviar, é para caixa 2 de campanha, tudo isso que a gente sabe que acontece, né, junto ao centrão, coloca hoje em evidência a candidatura do Tarcísio. E nós precisamos olhar para isso e, nesse momento, entender, como você mesmo diz, Borgo, e a gente repete aqui como um mantra, se Bolsonaro não estiver na eleição de 2026, é fraude. Se presidente Bolsonaro não estiver nessa disputa, é fraude. Nós temos hoje um presidente inelegível por conta de ações relacionadas ao 7 de setembro e também à reunião com embaixadores, mas nós temos mais que isso. Nós temos essa condenação prestes a sair, porque o Supremo Tribunal Federal não arrefeceu, não tirou o pé, não diminuiu a temperatura, pelo contrário. Tem mãe com 7 filhos, 5 menores de idade, condenada a 14 anos de prisão, com negativa do ministro Alexandre de Moraes para uma prisão domiciliar. Ou seja, o Supremo não está arrefecendo, não está buscando um caminho de um consenso, não, em hipótese alguma, mesmo porque não existe consenso entre o bem e o mal. Não tem como o bem ceder para o mal para as coisas ficarem bem. Não existe essa possibilidade. Só que a gente está vendo isso tudo acontecer para a condenação do presidente Bolsonaro. E aí, Bolsonaro vai ser preso? Preso num presídio, né? Onde ele vai ficar? Ele usará tornozeleira e ficará em casa? Incomunicável? Comunicável? Estará elegível? Entenda, são cenários que nós precisamos analisar. É óbvio que não torcemos pela prisão do presidente Bolsonaro, é óbvio, mas nós precisamos olhar para todos os cenários, porque o que a imprensa está fazendo agora, o que esse centrão está fazendo, é dizer para a gente o seguinte, vão se conformando aí, porque o que nós queremos é Tarcísio. E nós precisamos olhar também para o seguinte, o discurso no caminhão é um discurso que inclusive está alinhado, o discurso do Tarcísio, também está alinhado, eu não tenho dúvida disso, por mais que eu esteja no campo aqui do achismo, mas a gente tem bastidor, né? É um discurso alinhado também com as intenções do próprio Supremo Tribunal Federal, e eu digo o motivo. Para Tarcísio ser eleito, caso Bolsonaro não venha disputar a eleição, ele vai precisar dos 60 milhões de votos do presidente Bolsonaro da última eleição e tudo que vem mais de voto por aí conquistado em função do fracasso do Lula. O Tarcísio vai precisar dos 60 milhões de votos do Bolsonaro para ser eleito. Então, a gente tem que estar de olho em discursos no caminhão, e eu nem estou olhando o chat aqui agora, estou sem acesso ao chat, né? Mas entenda, por favor, ninguém está atacando o Tarcísio, mas nós precisamos olhar que hoje ele é um candidato do sistema. Nós precisamos encarar isso. Borgo, descemos aqui, montamos o estúdio e descemos, certo? A primeira pessoa que a gente encontrou falou o quê? Exatamente. Não foi? Exatamente, que estava na viagem, conversando na caravana, no ônibus e sabendo já o que estava acontecendo, a intenção do Tarcísio e do Kassab. Entendeu? Então, nós precisamos olhar isso, encarar isso de frente, todos os cenários, e entender o seguinte... Tem um jogo armado pelo sistema. E o jogo armado pelo sistema aqui é Tarcísio na presidência. E vou dizer, do jeito que está hoje, com o discurso alinhado, um discurso que, inclusive, ataca o próprio questões do Supremo, hein? Não se seduzem. Esse discurso está pronto justamente para que tenha 70% dos votos, né, para que comande o Congresso, enfim. Então, muita atenção, muito cuidado, porque, além de tudo, a gente ainda tem o compromisso de eleger 50% da Câmara, 50% do Senado e, quem sabe, a gente poder comemorar a vitória do presidente Bolsonaro. Porque uma eleição sem ele, Borgo, é fraude. E a maldade, a sacanagem é tão grande, Pitori, que eles estão forçando, inclusive está aqui nessa matéria do Globo, eles ficam forçando o presidente a dizer quem ele irá apoiar para presidente. Meu Deus, o candidato é o Jair Messias Bolsonaro. Então eles ficam forçando, por quê? Porque o Tarcísio não é conhecido fora do estado de São Paulo. Aqui sim, porque é o governador do estado.
mas fora do estado não. Então ele precisaria de um tempo maior para fazer campanha. Noutra vertente, eles querem já enterrar logo, né? Eles sabem que virá numa condenação do presidente Bolsonaro, porque já está um jogo de carta marcada, é uma farsa no Supremo Tribunal Federal, é um golpe que foi dado. Então eles querem já enterrar o presidente e colocar o Tarcísio como única via. Eu faço um apelo aqui ao Jair Messias Bolsonaro. Não antecipe nada, o candidato é o senhor. E se o senhor não quiser que seja, acho que o que mais tem chance aqui, até pelo alinhamento que tem com a Casa Branca e com o Donald Trump, Eduardo Bolsonaro. E se isso acontecer, presidente, deixe para falar nos 48 do segundo tempo, para essas hienas procurarem o caminho delas.